E aí galera, ligadinha aqui no nosso Dois Toques, a casa do GG, pra gente hoje falar do Botafogo. O Botafogo que está sonhando com a glória eterna. E aí a gente vai falar um pouquinho também da situação do Borussia Dortmund. O que tem a ver o Borussia Dortmund com o Botafogo, Guilherme? A grande verdade é, a pergunta desse vídeo do Dois Toques é: após uma grande frustração, é possível viver a glória eterna tão rapidamente? Bom, a gente está vendo no exemplo do Borussia que sim, é possível. Borussia finalista da Champions League, contrariando todos os prognósticos, eliminando aí o PSG, ganhando na França, ganhando na Alemanha, e agora finalista contra o favoritíssimo Real Madrid. Mas é aquilo, é um jogo só, né, cara? É um jogo só, tudo pode acontecer. E vamos falar do Botafogo, que ano passado teve aí um dos traumas recentes mais dolorosos para sua torcida e hoje reverteu uma situação que parecia irreversível. Está conseguindo, na Libertadores, andar com as próprias pernas, chegar ali na zona de classificação e pode, inclusive, se classificar se vencer o Universitário na próxima rodada, dependendo da combinação de resultados. Esse Botafogo com o Arthur Jorge, ele dá razões para o torcedor acreditar que é possível viver a glória eterna após uma grande frustração? Bom, a gente vai falar sobre isso depois da vinheta. Quero agradecer a todos vocês, estamos bem próximos dos 20 mil inscritos, então eu peço, você que não é inscrito aqui no Dois Toques, se inscreva no nosso canal. Aqui a gente fala de futebol, fala de tudo que é polêmica, a gente entrevista você na rua. Cuidado, né? Se estiver passando pela rua, capaz do Dois Toques pegar e entrevistar você participar do vídeo e nem saber. Pois é, se inscreve aqui no canal, é um canal da galera, é um canal que fala de futebol sempre com aquele tom mais alvinegro do que outra coisa, né? Mas enfim, com muito respeito, é claro, às outras agremiações. E hoje vamos falar do Botafogo, né? Apesar de o Fluminense ontem ter sofrido, mas vencido, né? Foi um jogo assim que o Fluminense está numa sequência de jogos ruins, né? Mas numa Libertadores com um adversário mais fraco, você joga mal e tem condição de vencer. No Campeonato Brasileiro é mais difícil. Mas o Fluminense venceu ontem um adversário tradicional. Para mim, eu achava que o Colo-Colo venceria o Fluminense. Jogou muito melhor, deu muito mais chutes a gol, mas é aquilo, né? Não fez gol, meu amigo. Já era, o Fluminense tá ficando malandro em Libertadores, é o atual campeão, foi lá uma vez só, gol do Manuel, venceu. Mas aqui a gente vai falar do Fluminense agora, vamos falar do Botafogo, porque o Botafogo, assim como o Fluminense no ano passado, também quer viver a glória eterna. Mas tem uma diferença, o Fluminense, ele ficou 3, 4 anos indo para Libertadores. Foi campeão aí na terceira ou quarta disputa seguida, mesmo tendo morrido na pré-Libertadores diante do Olímpia, né, no ano anterior. Inclusive o Luiz Henrique, que hoje é do Botafogo, era até jogador do Fluminense, fez um golaço no Newton Santos contra o Olímpia, mas o Fluminense acabou eliminado nesse ano. Mas é possível, depois de uma grande frustração, viver a glória eterna? A gente está vendo o caminho do Borussia Dortmund. Eu, não sei vocês, gostaria até de ler a opinião de vocês. Estou vendo aqui algumas opiniões, alguns comentários. A dor do torcedor do Borussia foi maior que a dor do torcedor do Botafogo no ano passado? Eu acho que sim. A dor, a tristeza, a perda do título do Borussia Dortmund no campeonato alemão. Estava lá mais de 10 anos sem conquistar o campeonato alemão. Teve a grande chance diante do modesto Mainz, dentro de casa. E aí, se o Borussia vencesse o Mainz, tá tudo certo, não conta com resultado nenhum, só dependia dele, né? Não conseguiu. Um empate em 2-2 e, para azar, o Bayern venceu o outro jogo dentro do gramado. Treinador, jogadores, a torcida, todo mundo chorando, aquela coisa toda, porque foi aquilo sim, na última rodada, uma perda traumática. O que o torcedor do Botafogo viveu é bem diferente do que o Borussia viveu lá, né? O torcedor do Botafogo viveu uma sequência de erros da administração que, obviamente, resultaram na perda do título brasileiro. Primeiro, deixar escapar o Luiz Castro. Dava para ter segurado o Luiz Castro? Dava. Lá atrás, quando ele fez as primeiras exigências, se você promete uma coisa para o cara, você tem que cumprir a sua palavra, né? Ele foi fazendo exigências, o Botafogo não cumpriu essas exigências, acabou pagando esportivamente, né? Perdeu o seu comandante.
e não conseguiu encontrar ninguém parecido. E aí o projeto foi por água abaixo. O projeto do Botafogo não era ser campeão brasileiro, era ficar ali entre os classificados para a Libertadores. Isso antes do campeonato começar. Quando você coloca 13 pontos na frente, é claro que o seu objetivo muda. É claro que você vai lutar para ser campeão brasileiro, né? Só que a perda do Campeonato Brasileiro do Botafogo não foi na última rodada, foi durante o retorno, né? E o Botafogo foi perdeu a liderança, faltando ali algumas rodadas para terminar e não mais a alcançou. Então, na última rodada do Brasileirão, o torcedor do Botafogo já sabia que não ia ganhar nada, ficou até fora da fase de grupos da Libertadores, tendo que jogar a segunda fase e a terceira fase da Libertadores. Então, acho que assim, a perda, o trauma, a dor do Borussia Dortmund foi muito maior. Foi muito maior. E aí, vamos lá. O Borussia está próximo da glória eterna. No campeonato alemão ele está lá em sexto, ele largou de mão. Focou na Champions. Foi chegando, venceu o jogo de ida do PSG, depois no jogo de volta 1-0, tá na final. Tomou uma pressão danada do PSG, mas Champions é aquilo, é igual a Libertadores. Tem que saber jogar a Champions. 13 bolas na trave. Às vezes uma bola na trave é mais um erro do que uma ansiedade de não saber fazer o gol. O PSG tem isso, ele tem uma pressão em cima dele, que o Borussia não tem. O PSG, investimento milionário, Mbappé, não ganha nada, continua sem ganhar, né? E o Borussia está na final com o Real Madrid. O Botafogo ainda está brigando para chegar até as oitavas de final, pode chegar até em primeiro do grupo, só depende dele. Tem confronto direto com o Junior Barranquilla, só depende dele. E quais são as razões para o torcedor do Botafogo acreditar? O torcedor do Borussia acreditou, e aí se você perceber, uma equipe que empatar com o Mainz, uma modesta equipe, dentro de casa, na última rodada, se fosse aqui no Brasil, meu amigo, era vaia para tudo quanto é lado, o estádio estava quebrado, a gente sabe que é assim. Né? Você que está vendo esse vídeo, você sabe que a torcida do Botafogo é assim. A torcida do Botafogo, com 20, 30 minutos, já estava vaiando o Jefinho. Num jogo em que você tem que apoiar o cara, porque o Botafogo precisa da vitória. Se o Hugo não tivesse feito o gol, certamente o Hugo estaria sendo vaiado. Então aqui no Brasil a paciência ela é milimétrica. Ela é milimétrica. A gente fala em mudança de mentalidade no futebol, então também tem que ter a mudança de mentalidade na torcida e eu me incluo nisso. Não estou dizendo que eu sou modelo, não sou mesmo. Estou aprendendo junto com vocês. Né? Então, enquanto o torcedor do Borussia abraçou, aplaudiu, o torcedor do Botafogo ele criou um trauma. Guilherme, eu ainda estou traumatizado. Pois é, já deveria ter se curado. Porque tanto se fala em Libertadores, que precisa disputar Libertadores e tal, e o torcedor do Botafogo não comprou o barulho da Libertadores do Botafogo. Não comprou o barulho. A gente não vê as mesmas festas do ano passado no Campeonato Brasileiro, não estou falando, é claro, de festa estética. O pessoal do movimento Ninguém Ama Como a Gente, maravilhoso, já apresentamos aqui para vocês, um beijo para a Lara, apresentamos para vocês aqui, né, no Dois Toques, no Gigante Glorioso também. A gente não está falando disso, está falando da festa da torcida, esgotando os ingressos e tal. O torcedor do Botafogo, em sua inteireza, não comprou o barulho do Botafogo na Libertadores da América. Tá? Então, assim, é uma cultura muito diferente. Aqui é uma cultura imediatista e lá é uma cultura de projeto. A gente está começando um projeto há 2 anos. Tá? E o que pode fazer o torcedor do Botafogo ter razão para acreditar que, depois da frustração, pode vir a glória eterna? O Botafogo hoje está em 3 competições, pelo menos até o momento. Né? Está em 3 competições. O Botafogo trouxe um treinador de primeira linha. Ao meu ver, um treinador muito mais gabaritado até do que o próprio Luiz Castro, que chegou sob total desconfiança. O Arthur Jorge chegou com marcas interessantes no seu currículo, que o Luiz Castro não tinha nem sombra dessas marcas interessantes. À frente de uma equipe só, o Braga. Eles vêm da mesma escola, mas o Arthur Jorge chegou com mais gabarito. O Botafogo vem, durante a SAF, montando a cada ano um elenco mais competitivo. 2022 criou o time, 2023 o time foi melhorado, né, na segunda janela de 2022 para 2023 o time foi melhorado, e em 2024
o time ganhou alguns jogadores que dão mais possibilidade de competir em pelo menos mais de uma competição. Tá? A chegada do Luiz Henrique, é um jogador diferenciado, não está nem no seu melhor momento. A chegada de um jogador como o Damian Suárez, com 10 anos de Liga Espanhola, como titular, como referência no time onde ele jogou, no Getafe. A chegada de um zagueiro experiente no cenário sul-americano, campeão pelo Libertad do Paraguai, o argentino Alexander Barbosa. O Botafogo traz o John, que é um goleiro que está acima do Gatito Fernandes, tanto como goleiro, como sabe jogar com os pés. O Botafogo encorpa com o Gregory. O Botafogo traz um meia armador como o Oscar Romero. Então nós temos Savarino, jogador experiente, bom de bola, de Libertadores, sem encontrar Alain, Igor Jesus, outros atletas que estão fazendo parte desse novo elenco do Botafogo e que certamente o próprio Bastos na segunda janela, que não estava bem, hoje está se afirmando, né? Um jogador ex-Lazio, tá? Então é algo para o torcedor pensar. A cada ano a SAF monta um time melhor. Se vai ter resultados melhores, bom, só o tempo vai dizer, tá? Mas teoricamente, quando você tem um time melhor, claro que os resultados tendem a ser melhores. Um treinador vitorioso, um treinador com vontade de vencer, um treinador que não se limita a focar em um ou outro torneio, quer ganhar o que tiver que ganhar. Esse é o discurso do Arthur Jorge, sem arriscar a parte física dos jogadores. O Botafogo tem um acionista majoritário que se preocupa com a parte esportiva. Ele quer ver o Botafogo campeão. Basta ver nas equipes que John Textor assumiu os impactos imediatos. O Botafogo, que há muito tempo não vinha sendo protagonista, logo após a vinda da SAF, em 1 ano e meio, voltou a ser protagonista. Um Botafogo que volta a disputar a Libertadores. Um Botafogo que mal começou o campeonato, já está entre os 4 primeiros. Esteve na liderança na semana passada. Um Lyon que estava na lanterna do campeonato, que estava ficando obsoleto no cenário francês. Já está entre os primeiros colocados de novo. Já está brigando da lanterna, está brigando por vaga em torneio continental. E na final da Copa da França, contra o poderoso PSG. O Crystal Palace a gente não pode falar porque ele joga a liga mais difícil do mundo. Mas se você pegar a história do Crystal, é uma história gangorra. Série B, Série A, Série B, Série A. E o Crystal, ele navega em águas tranquilas na primeira divisão. Nem sempre na primeira parte da tabela, algumas vezes sim, mas resultados como o último, 4-0 no Manchester United, é um resultado de uma equipe que não vai brigar para cair. Né? Então o John Textor, diferente, por exemplo, da 777 do Vasco, que inclusive está encerrando as suas atividades, já colocou o Standard Liège, um dos clubes que faz parte da rede 777, à venda e vai tratar os casos de Vasco e outros clubes de maneira separada, tá? Então existem muitas razões para que o torcedor do Botafogo possa acreditar que esse caminho que o Borussia traçou depois dessa dor tão profunda possa ser um caminho que o Botafogo também possa trilhar. Tem que acreditar, tem que confiar, agora, abraçar mais o time. O Botafogo só volta a jogar em casa na Libertadores se passar para as oitavas de final. Eu acredito que tem totais condições de passar como líder desse grupo. Agora, o torcedor também precisa comprar o barulho, precisa acreditar. Fico por aqui. Grande abraço a todos, 2 toques. Eu daqui, você aí. Dá aquele toque no like, também no compartilhar. E se não for inscrito, se inscreva. Estamos chegando a 20 mil, tá certo? Obrigadão, gente. Fui!